Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia. Semana começando, você fica bem informado sobre o que acontece na nossa região e no nosso estado com o Meio-dia Paraná. Segunda-feira nublada em Londrina. Nesta edição, a gente atualiza notícias sobre manifestações antidemocráticas no Paraná e as repercussões por aqui dos ataques cometidos em Brasília. E veja também, notícias do trânsito. 2 acidentes graves foram registrados agora cedo na BR-445, deixando um morto e filas quilométricas na rodovia. Já, já, a gente traz a situação de momento para vocês. Violência nas estradas também no fim de semana. Um ônibus com 44 passageiros se envolveu num acidente na região. Em Bandeirantes, obra em rodovia interdita um dos principais acessos ao Norte Pioneiro e ao estado de São Paulo. O Meio-dia Paraná dá as rotas alternativas. Transporte coletivo ganha novos ônibus e a gente te conta quais linhas vão receber esse reforço. Farmácia Popular de Londrina fica fechada após a ação de criminosos. E as informações do tempo para você planejar o seu começo de semana. Agora 24 graus em Londrina, fique conosco, já estamos no ar. Onze e 49 agora, a gente já começa essa edição falando da violência nas estradas, porque tivemos acidentes graves no fim de semana e também agora cedo. Numa dessas batidas, uma pessoa acabou perdendo a vida e a Mônica Dal acompanhou e fala para a gente também sobre as filas quilométricas que se formaram aqui na região, né, Mônica? Bom dia, seja bem-vinda aí ao Meio-dia Paraná. Obrigada, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco no Meio-dia Paraná. Uma segunda-feira que começa triste para uma família que acabou perdendo um jovem de 27 anos em um acidente na PR-445. Nesses 2 acidentes que aconteceram num curto espaço de tempo, pelo menos 9 pessoas se envolveram e, infelizmente, houve então essa vítima fatal. Falando primeiro do acidente que aconteceu na PR-445, no quilômetro 50, no sentido de Londrina a Tamarana. Houve uma batida entre 3 veículos. Vocês estão vendo nas imagens o carro branco, que ficou bastante destruído. O motorista desse carro teria passado mal e acabou batendo em um caminhão que colidiu com um terceiro carro. Nesse caso aí, somente uma pessoa foi encaminhada para um hospital de Londrina, mas o estado não é considerado grave. Vanessa, poucos minutos depois, uma correria começou nesse local, a gente acompanhou bastante, principalmente das equipes do Corpo de Bombeiros, que correram 1 quilômetro para frente, mais ou menos, para atender uma outra batida, dessa vez bastante grave, uma colisão de frente em alta velocidade de 2 veículos. O motorista desse carro prata, ele foi retirado desse carro depois de muito trabalho do Corpo de Bombeiros. Essas equipes tiveram que cortar parte do carro para fazer a retirada desse homem e depois também de um grande trabalho de reanimação, infelizmente ele acabou morrendo no local. Uma segunda pessoa que estava num utilitário, outro carro envolvido nesse acidente, foi levado de helicóptero para um hospital aqui de Londrina. Você falou também, Vanessa, das filas quilométricas, quase 10 quilômetros de congestionamento por conta desses acidentes. Tentamos atualizar aqui se essa situação já mudou, mas ainda não conseguimos. Ainda assim, né, por conta dessa situação complicada, a gente percebe que vai demorar para a situação se resolver por lá e daqui a pouco tem uma reportagem completa. Obrigada por enquanto, Mônica. Daqui a pouco voltando também com mais notícias aqui no Meio-dia Paraná. Ainda falando de acidentes, uma viatura da Polícia Militar também se envolveu numa batida neste fim de semana. A colisão foi na noite de sábado. A equipe estava trafegando na Avenida 10 de Dezembro quando bateu na lateral de um carro. O veículo tombou e bateu contra um poste. A viatura chegou a ter um princípio de incêndio que foi controlado por pessoas que estavam no local. Havia 4 ocupantes no carro e 3 policiais na viatura. Um dos PMs precisou ser levado ao hospital. Já o motorista e os passageiros do outro carro tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelos bombeiros.
Em nota, a PM informou que no momento do acidente, a viatura se deslocava em prioridade com o uso de sirene e giroflex para atender uma ocorrência na zona sul de Londrina que envolvia risco à vida de um homem. E a Polícia Civil procura pelo autor do homicídio do diretor de um colégio estadual encontrado morto no fim do mês passado. Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Paulo Bartolomeu foi preso no fim de semana. A investigação da Polícia Civil refez os passos de Paulo Bartolomeu antes de ser morto, em 28 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a vítima participou de uma festa organizada na sua própria área de lazer. Segundo a polícia, o assassino era um dos convidados. O professor, ele convidou essas pessoas para participar de um churrasco na sua chácara, né? Ali uma área de lazer, e nós observamos que o professor foi amarrado dentro da chácara ainda, porque o tecido que encontrado dentro do quarto dessa chácara é o mesmo tecido utilizado para amarrar a vítima, ou seja, a vítima saiu amarrada da chácara. Isso é um ponto pacífico. A Delegacia de Homicídios pediu a quebra do sigilo bancário da vítima e identificou transferências de R$2.000 da conta de Paulo para outras duas, quando ele já estava morto. 2 irmãos são apontados como principais suspeitos. Um deles foi preso em uma operação no fim de semana e contou ter ouvido a confissão do irmão. Ele ainda não foi localizado. Nós temos 2 pessoas, tá, já identificadas, que foram beneficiadas pelas transferências. Um detido. Um é um detido e o outro é o que estava com ele, entrou numa loja de conveniência. Existe nós não sabemos se essa pessoa que está presa hoje aqui é a pessoa que estava dirigindo o veículo, né? Ou se realmente é um terceiro envolvido. O irmão chegou de manhã na casa por volta de 6 horas da manhã com o veículo da vítima e perguntou se ele tinha uma conta para poder transferir. Ele estava acompanhado de um segundo indivíduo. E aí ele alega que forneceu a conta, mas não sabia da morte. No dia seguinte é que o irmão contou para ele que teria assassinado com golpe de faca o Paulo Sérgio e depois sumiu. Por isso nós estamos fazendo diligências para tentar localizar aí o segundo irmão que é suspeito de participação no crime. O homem ficará preso por 30 dias até que a participação dele seja provada. O crime deve ser tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, mas a polícia ainda busca entender a motivação. Diretor da Escola Estadual de Guaravera, há 16 anos, o servidor público foi assassinado com golpes de faca e o corpo, com mãos e pés amarrados, foi localizado em um córrego de Lerroville. Horas depois, a polícia encontrou o carro de Paulo pegando fogo e confirmou na época que foi uma tentativa de despistar possíveis investigações. Um começo de semana bastante pesado, né? Um noticiário pesado. E tem mais uma notícia triste agora. Morreu o senhor que teve o corpo queimado num incêndio em Cambé na semana passada. A gente vai voltar já a falar com a Mônica Dal, que também acompanhou esse caso. Mônica, tristeza para a família, né? Muita tristeza, Vanessa. E naquele dia a gente já acompanhou o desespero, principalmente do filho, do seu Antônio Pestana, de 72 anos, morador do Parque Ana Rosa, em Cambé. Nós acompanhamos todo esse atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e naquele dia, inicialmente, foi confirmado que ele tinha queimado 45% do corpo. O seu Antônio, ele era cadeirante, estava fazendo um chá quando ali pegou fogo, né? O fogo acabou pegando num pano e depois essas chamas se espalharam muito rápido pelo corpo desse idoso. O Hospital Universitário confirmou hoje, então, que às 8 da manhã o seu Antônio Pestana não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E o hospital também confirmou que a família já foi informada dessa situação e a gente deseja, claro, nossos sentimentos a essa família. Vanessa. Obrigada, Mônica. E olha, o atendimento na farmácia municipal de Londrina foi suspenso na manhã de hoje. O motivo, ela foi alvo de bandidos. Quem foi até lá hoje, né, e acompanhou essa situação, Giovana Machado, hoje reforçando o nosso time aqui na rua também. Bom dia, quase boa tarde, ainda bom dia, Giovana. Conta pra gente o que aconteceu, o que foi essa ação de criminosos e, claro, né, atualizar como é que fica o serviço para tanta gente que depende da farmácia municipal.
Conto sim, Vanessa. Bom dia para você, boa segunda-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Quando a nossa equipe chegou lá, eu e o Marcelino Barbosa, a gente não conseguia observar esse arrombamento que a gente ficou sabendo na farmácia municipal. A fachada lá é de vidro, não tinha nenhum sinal claro de que o local havia sido arrombado. Mas, quando a gente chegou perto, principalmente do lado de dentro, já haviam tomadas penduradas, justamente sinalizando o crime que havia sido cometido neste final de semana. Segundo os guardas municipais que estavam por lá, já fazendo esse boletim de ocorrência, também um levantamento, os bandidos entraram justamente pela porta da frente da farmácia municipal, que fica aqui no centro de Londrina, próximo à catedral. Eles utilizaram a força, também possivelmente algum objeto aí para destruir a fechadura e entraram livremente pela porta da frente. O que se sabe até agora é que eles levaram televisões, computadores, um frigobar também que estava no local, ou seja, possivelmente mais de uma pessoa, é o que os guardas aí estão verificando, praticou esse crime, mas por enquanto ainda não tem detalhes do horário ou quando isso aconteceu, porque os servidores fecharam ali o local, saíram do trabalho na sexta-feira e quando chegaram para trabalhar nessa segunda, aí sim observaram que o estrago já estava sendo feito, A Secretaria de Saúde de Londrina está realizando um levantamento completo para verificar também se algum tipo de medicamento foi levado. Mas, por enquanto, o sistema está fora do ar, a internet não está funcionando e aí os atendimentos não estão sendo feitos. Então, a Farmácia Municipal de Londrina, ela funciona com atendimento marcado. Na manhã de hoje, haviam pessoas chegando lá no horário que já estava agendado e aí os servidores informavam, que por enquanto não estava tendo esse agendamento e que essas pessoas deveriam voltar em outro dia. Então, além de perder a viagem, o pessoal vem de ônibus, muitas vezes vem de longe. Há também pessoal que tinha o remedinho contado ali, hoje já não tem esse remédio que pegaria na farmácia municipal para tomar. Então, uma situação aí que provocou um transtorno bastante grande para essas pessoas e nós conversamos com algumas delas hoje mais cedo. Olha só. Eu vim sexta-feira buscar. Aí, só que não tinha agendado, Aí o rapaz falou, não, sem agendar você não pega. Aí peguei e voltei para trás. A moça pegou e agendou para mim, para hoje, às 9 horas. Agora chegou aqui, o rapaz disse que foi arrombado. E o remédio você veio buscar é para o senhor, para familiar? Para mim. Tá precisando já? Já está em falta, já está desde sexta-feira, sim. Veio de ônibus, perdi a viagem. E agora volta no mesmo horário sem agendar. Só vem para isso. E é uma injustiça as pessoas fazerem uma coisa dessa, Vai roubar uma coisa que é do governo, que o governo dá para o povo, para ajudar o povo. E as pessoas vêm, às vezes tem até pessoas doentes dentro de casa também que tem esses problemas, que precisam de um remédio e eles têm coragem de pegar e vir e estourar e fazer isso. Uma necessidade básica mesmo, A gente vê aí idosos buscando remédios para crianças, então esse crime realmente provocou um transtorno grave na manhã desta segunda-feira aqui em Londrina. Enquanto a nossa equipe estava na farmácia municipal hoje cedo, o secretário de Saúde, Felipe Machado, chegou por lá, justamente fazendo essa avaliação dos estragos, registrando esse boletim de ocorrência junto à Guarda Municipal. Ele contou pra gente que o prédio é alugado, o dono desse prédio já foi notificado, já foi informado pelo secretário do que aconteceu por lá, verificando o que pode ser feito para reforçar a segurança do local, que esse prédio não tem alarme, o que tem é uma câmera da Guarda Municipal que fica ao lado de fora, porém ela é rotativa, vai girando e pegando diversos pontos ali do centro de Londrina, então ainda não se sabe se essa câmera realmente flagrou a imagem do crime praticado neste final de semana, que também não se sabe ao certo que horas que isso aconteceu. Nós também conversamos com o secretário Felipe Machado, que deu mais informações sobre o prejuízo e também como que fica o atendimento agora na farmácia. Se a gente for estimar aí uma conta simples, algo em torno de R$20 mil só em relação a esses eletrônicos, Mas não é nem a questão do valor propriamente dito, e sim do prejuízo que isso traz à população. Essa unidade aqui atende cerca de 500 pessoas por dia, as pessoas agendam o horário e hoje de manhã, infelizmente, nós tivemos que suspender o atendimento de pessoas que vêm buscar medicamentos controlados por conta dessa ação de marginais e de bandidos. Então, a necessidade de refazer
fazer todo o cabeamento de internet, porque também isso foi alvo de furto dos marginais. Então a nossa equipe já está trabalhando nesse sentido. Então logo for restabelecido o sinal de internet, já vista que aqui é todo online, tudo interligado, nós voltaremos a atender a população. A intenção é voltar hoje à tarde? Ainda sim, ainda hoje à tarde após o almoço. Eu conversei agora por mensagem com o secretário Felipe Machado. Ele contou que, por enquanto, o serviço não foi restabelecido na farmácia e que os servidores estão ligando para quem tem horário agendado na tarde de hoje. Se você ainda não recebeu essa ligação, é possível também ligar para a farmácia e verificar se você vai conseguir pegar o seu remédio hoje ou terá que deixar para amanhã. Vanessa. Obrigada, Giovana. Torcer para essa situação se normalizar o quanto antes. Muita gente depende desse serviço de saúde, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou a desocupação e dissolução total de acampamentos nas imediações de quartéis em todo o país. A gente volta a falar com Mônica Dal para saber como é que está a situação aqui em Londrina, Mônica. Essa determinação do ministro Alexandre de Moraes pede que as polícias militares dos estados iniciem, então, a retirada desses acampamentos. Primeiro, a gente fala da situação das estradas. Isso porque hoje de manhã, na PR-445, em um trecho que dá acesso ao estado de São Paulo e também outras cidades da região, houve uma tentativa de bloqueio no início da manhã, mas as equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram até o local e impediram o bloqueio neste local. E eles estão lá, a gente tem algumas imagens aí que mostram esses policiais monitorando a situação, já que alguns caminhoneiros continuam ali na PR-445, mas no acostamento, sem bloquear a pista. Agora falando da situação do tiro de guerra aqui em Londrina. Desde novembro, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão nesse local aqui em Londrina e ainda hoje a gente também fez registros de algumas barracas que permanecem ali no local, com alguns manifestantes apoiadores do ex-presidente. Nós também procuramos a Polícia Militar, o 5º Batalhão, até para ter alguma posição, se houve algum pedido por parte do Comando Geral para que eles iniciassem uma retirada dos manifestantes do tiro de guerra, mas por enquanto a gente não teve ainda nenhum retorno a respeito dessa situação. Vanessa. Obrigada por essa atualização. E, Mônica, sobre os ataques em Brasília, a gente teve algumas pessoas comentando, repercutindo isso por aqui. O prefeito de Londrina também se manifestou a respeito? Exatamente, Vanessa. A gente destaca uma publicação de rede social feita pelo prefeito Marcelo Bellinati. Nós vamos ler juntos essa publicação. Vandalismo, depredação, agressão a policiais, violência, desrespeito, a lei e a ordem não são atos de patriotismo. São sim agressão ao Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Os vândalos e quem os financia e banca tudo isso devem ser exemplarmente punidos com o rigor da lei. Essa publicação foi feita ontem pelo prefeito aqui de Londrina, Marcelo Bellinati. Muito obrigada por essas atualizações, Mônica. Claro que é algo que a gente vai monitorar por aqui também, os desdobramentos desses atos aqui na região. Mudar um pouco de assunto agora, falar de transporte coletivo, porque novos ônibus entram em circulação a partir de hoje. E a gente já volta com a Giovana Machado, que vai contar para a gente quantos ônibus, e a gente já sabe, Giovana, onde esses ônibus vão rodar, quais são as regiões que vão receber esse reforço? Tenho essas informações sim, viu, Vanessa? São ao todo 14 novos ônibus da Londrisul. Segundo a própria empresa e também a CMTU, esses veículos começam a rodar hoje aqui na cidade. Inclusive, acabou de passar um deles aqui onde nós estamos, no calçadão de Londrina. E eu já conto que linha é essa, viu? Os ônibus foram apresentados hoje cedo em uma cerimônia, tanto para funcionários da empresa como também para a imprensa. São 14, 7 deles têm ar-condicionado. Esses que têm ar-condicionado, a metade, vão atender as linhas 210 e 228, linha União da Vitória e Anel Central. Foi justamente o Anel Central, que passou aqui onde nós estamos. O motivo dessa escolha feita pela empresa e também pela CMTU é que essas linhas atendem um público maior e fazem uma viagem mais longa. Por isso, essas linhas receberam os veículos com ar-condicionado. Os outros 7 veículos, também novos, mas sem esse equipamento, atenderão as linhas 201, Califórnia, 202 e 222, Roseira e Vale Azul, 205, Cafezal, 217, Vivendas do Arvoredo, 208, Higienópolis e 229, Gleba Palhano.
essa substituição foi feita para atender também, claro, reclamações feitas pela população e, por consequência, uma demanda feita pela CMTU, que é a gestora do sistema do transporte público aqui de Londrina. Nós mostramos já aqui no Meio Dia Paraná que uma avaliação foi feita nas duas empresas que fazem, né, o transporte coletivo aqui de Londrina, e na Londrisul encontrou então 14 veículos que já tinham mais de 10 anos de uso, precisavam ser substituídos, e isso começa a acontecer então hoje. Hoje cedo, o vice-presidente da Londrisul conversou com a gente e deu mais detalhes do que a população vai encontrar agora nesses novos veículos. São ônibus que contam com ar-condicionado ecológico, tem aquele gás que não afeta o efeito estufa, né, que não provoca o efeito estufa. Os elevadores, que tem alguns mecanismos mais modernos. Os vidros, que são lacrados, vidros colados, que também trazem um conforto maior, porque as janelas, como o ônibus tem ar-condicionado, eles não podem ser abertos, então o vidro é lacrado e colado. Para o final do ano serão comprados mais algumas unidades para cumprimento do contrato, né, que serão entregues a partir de 1º de janeiro de 2024. Essas informações que nós passamos até agora são referentes à Londrisul. Eu falo agora sobre a TCGL Transporte Grande Londrina, que opera a maior parte do transporte coletivo aqui da cidade. Segundo a CMTU, essa empresa precisa fazer a substituição de 96 veículos que estão com essa frota mais antiga, que estão há mais de 10 anos em operação. Segundo as empresas, né, o que elas disseram à CMTU é que durante a pandemia não foi possível fazer essa troca por conta do menor número, né, de passageiros que estavam no local, crise econômica, e que isso passa a ser feito a partir de agora. Nós perguntamos à CMTU, a companhia disse que ainda não soube, né, dizer um prazo para que a TCGL entregue esses novos veículos, e também perguntamos à empresa, que preferiu não se pronunciar. Viu, Vanessa? Então, o que sabemos até agora são as informações da Londrisul, 14 novos ônibus entregues hoje em Londrina. Giovana, aproveitar que você acompanhou essa coletiva, o presidente da CMTU foi questionado sobre o pedido de moradores para a instalação de vagas de zona azul na Avenida Ayrton Senna. A Gleba Palhano, a gente sabe, é uma região que cresceu muito, continua crescendo, tem milhares de veículos que trafegam por lá, muita gente procurando lugar para estacionar. A gente já tem uma resposta, novidade sobre isso? Sim, Vanessa, pessoal de casa, tem um prazo mais concreto, viu? Essa discussão já vinha acontecendo desde o início, né, do ano passado. A CMTU informou que moradores, pessoal que tem escritório, empresas, comércio ali na região da Gleba Palhano, principalmente a Avenida Ayrton Senna, fez essa solicitação para que a Zona Azul também fosse instalada lá no local e aí sim permitir, né, uma maior rotatividade ali do estacionamento. Como você disse, é bastante difícil conseguir uma vaga por lá. E hoje cedo, na coletiva feita à imprensa, o Marcelo Cortez, então, comentou que esse prazo já está mais definido. O projeto já foi concluído e agora falta dar a ordem de serviço à Epesmel, que é a gestora do sistema. Essa ordem de serviço deve ser entregue à Epesmel até a segunda quinzena de fevereiro, e aí a empresa tem mais 45 dias para colocar, 45 a 60 dias para colocar realmente a Zona Azul em funcionamento na Gleba Palhano. Nós ouvimos o Marcelo Cortez, vamos ouvir o que ele disse agora. Foi feito já o projeto, nós já estamos em fase de finalização, nós vamos dar a ordem de serviço para a Epesmel, então logo a Epesmel receba a ordem de serviço, ela tem de 45 a 60 dias. Creio que até fevereiro, talvez a primeira quinzena de fevereiro, pode ser que tenha dado a ordem de serviço. Há uns pequenos ajustes a serem feitos ali, porque tem algumas entradas, alguns rebaixamentos, e a gente está vendo a questão também de algumas vagas especiais, né? Tais como idosos, embarque, desembarque, enfim, para que todos sejam melhor atendidos. Então, logo dada a ordem de serviço, estaremos comunicando a população, estaremos avisando, e assim que colocada a Zona Azul, nós estaremos durante um período também que as pessoas tenham conhecimento, para que não sejam pegas de surpresa, para aí sim a gente poder estar ali fiscalizando. Mas não é isso que nós queremos é que todos tenham o direito de usar o espaço público. Agora é 12h11, vamos fazer uma pausa? Depois do intervalo, a gente traz a reportagem completa sobre um grave acidente na PR-445 hoje cedo. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. Tem ainda as informações sobre a autorização para a abertura do comércio no carnaval deste ano. Imagem ao vivo de Londrina, região da Gleba Palhano. Ainda faz 24 graus na cidade, segunda-feira bem fresquinha. Daqui a pouco também tem todas as informações do tempo para vocês. Nem saia daí que já já a gente está de volta.
Já estamos de volta, 12h12, atualizando mais uma vez informações sobre o trânsito, porque um trecho na BR-369, perto da cidade de Bandeirantes, está bloqueado a partir de hoje. Interdição é ali próxima ao Santuário de São Miguel Arcanjo. Mônica Dal, explica pra gente como é que vai funcionar, o motivo desse bloqueio também. Muita gente querendo saber por onde vai poder fazer, né, o acesso à região do Norte Pioneiro, estado de São Paulo, bastante movimentada sempre, né? Sim, Vanessa, essa interdição começou muito cedo, às 8 da manhã, de acordo com o DR, que é responsável pela obra. Essa interdição é próxima à entrada do Santuário de São Miguel Arcanjo e essa obra custa mais de 5 milhões de reais com duração de 60 dias. De acordo com o DR, a interdição precisa ser realizada para que obras de terraplanagem e drenagem sejam realizadas no local, o que inviabiliza o trânsito por lá. O desvio, então, pode ser feito pela PR-855, o chamado contorno de Bandeirantes. Quem precisa entrar na cidade pode fazer isso tanto pela Avenida Silva como pela PR-436. O Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes, a gente lembra, é considerado o terceiro maior do mundo, dedicado ao santo. Chega a receber mais de 30 mil fiéis em datas festivas. Nós procuramos o DR também, que informou o seguinte, confirmando esse bloqueio do tráfego de travessia do trecho, recomendou também que os motoristas prestem atenção e andem um pouco mais devagar nesse local. Informou que a medida é necessária por conta dessas obras de terraplanagem. Mas o DR não trouxe exatamente, Vanessa, mais detalhes sobre esse bloqueio, né? Se ele é realmente total, mas a gente deu aí as informações principalmente relacionadas, então, às alternativas para os motoristas. Obrigada, Mônica. Olha, ainda nessa região, bem nessa região que você mencionou, a PR-855, teve um acidente com um ônibus carregando 44 pessoas no fim de semana. O que a gente sabe sobre as vítimas? Eu vi as imagens, são assustadoras, né? Isso mesmo, Vanessa. São várias informações, estava procurando aqui para trazer certinho. Esse acidente ele foi registrado por volta das 1 da manhã desse domingo e um ônibus conduzido por um motorista de 43 anos de idade tombou na PR-855, o chamado contorno de Bandeirantes. A pista da rodovia é simples e o veículo carregava 44 passageiros. Segundo o boletim da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista trafegava na rodovia no sentido Cornélio Procópio Bandeirantes e viu um objeto estranho na pista, tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo. Saiu pelo acostamento e tombou na sequência em um buraco, num matagal próximo à rodovia. As imagens chamam bastante atenção. A maioria dos passageiros recebeu atendimento dos bombeiros e SAMU, ainda no local. Parte precisou de atendimento para ferimentos leves e essas pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. Foi feita a sinalização do local e a empresa Garcia, responsável pelo veículo, encaminhou os passageiros que puderam seguir viagem para outro ônibus disponível. A gente entrou em contato, então, com essa empresa Garcia, que nos enviou uma nota, dizendo que está apurando as causas do acidente. Destacou que outro ônibus, então, para o prosseguimento da viagem, prestou todo o apoio necessário para esses passageiros. Vanessa, um verdadeiro susto que essas pessoas viveram no fim de semana. E que bom que foi mais um susto mesmo, né, Mônica? Obrigada pelas informações. E eu vou aproveitar para ler para vocês também a nota que o DR mandou para a gente, falando ainda sobre essa questão da interdição da BR-369 para obras. Eles informaram que os serviços foram organizados de maneira a permitir o acesso dos fiéis ao Santuário São Miguel Arcanjo e à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e que está bloqueado o tráfego de travessia no trecho. O DR aproveitou para reiterar também a importância de manter a velocidade reduzida, obedecer a sinalização, enfim, toda a cautela para evitar acidentes, inclusive com os trabalhadores, né, que estão por lá. E lembrou ainda que a medida é necessária para a execução de obras de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem no trecho da rodovia, onde será implantada uma nova rotatória e também novos acessos. Nessa edição a gente está falando bastante de trânsito. A gente volta agora a falar dos acidentes que aconteceram hoje cedo na PR-445. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a pista já foi completamente liberada agora há pouco, mas as batidas que envolveram 4 carros e um caminhão causaram congestionamento durante toda a manhã. No quilômetro 50 da PR-445, o veículo branco atingiu esse caminhão que, na sequência, bateu na lateral do carro prata, onde estava o seu Jairo. Eu vi que o caminhão estava indo na minha frente, né? E daí só vi quando apontou o carro assim, já bateu no caminhão. Do jeito que bateu, veio em cima de mim.
Daí ele rodou na pista e pegou eu também. O motorista que causou o acidente teria tido uma crise de labirintite. Por isso, perdeu o controle da direção. Ele contou aos bombeiros que seguia com a família para a praia. O carro ficou completamente destruído. Das 4 pessoas feridas, 3 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. A rodovia no sentido Londrina-Mauá da Serra foi bloqueada. Minutos depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um segundo acidente a 1 quilômetro da primeira batida. Dessa vez, 2 carros bateram de frente em alta velocidade e a ocorrência foi bem mais grave. 4 pessoas estavam no carro prata. O grupo de amigos voltava de Guaratuba quando, no trecho de pista simples, em que são proibidas ultrapassagens, um carro bateu no outro. O Corpo de Bombeiros pediu mais oficiais para ajudar no resgate, além do helicóptero do SAMU. 2 pessoas, uma de cada carro, ficaram presas às ferragens. A vítima mais grave era o motorista desse carro. O veículo foi praticamente cortado pela metade para que o jovem fosse retirado. O trabalho demorou pelo menos 1 hora. Para haver uma colisão frontal, né, um dos 2 acabou fazendo uma ultrapassagem que não deveria ali. Após quase 40 minutos de reanimação, o jovem de 27 anos morreu ainda no local do acidente. Segundo os bombeiros, só havia uma pessoa no outro carro. Exigiu maior atenção nossa, porque ele estava preso, né, nas ferragens, e daí demorou um pouco para a gente conseguir fazer a retirada dele de forma segura. Principalmente que ele possuía, além de uma fratura na perna esquerda, né, no fêmur, ele possuía também uma bolsa de colostomia. Então, é uma vítima que exigiu uma maior atenção clínica também, né? Após ser retirada, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário de helicóptero. Ao fim dos trabalhos, os oficiais dos bombeiros sentaram exaustos no canteiro da rodovia que foi bloqueada. No total, os congestionamentos ultrapassaram 10 quilômetros durante a manhã. 1 hora já. E como que vai ficar hoje para o trabalho? Vai ficar meio atrasado a viagem agora. Descansando, vai ter que esperar liberar o acidente para ir embora para seguir a viagem. Gente, ainda falando de estradas, nós trazemos mais algumas informações sobre protestos registrados aqui na região. Na PR-092, na região de Ibaiti, em pelo menos 7 pontos, a Polícia Rodoviária Estadual encontrou árvores e galhos que foram derrubados sobre a pista entre a noite de ontem e a manhã de hoje. No KM-322 também foram encontrados pneus queimados. A rodovia já está completamente liberada. Já no centro de Londrina, ontem, um grupo de manifestantes bloqueou um dos lados da rotatória no cruzamento da JK com a Avenida Higienópolis. Essas imagens foram enviadas por um telespectador. A maioria dos manifestantes usava camisetas da seleção brasileira e também bandeiras do Brasil. Isso foi ontem. Hoje, trânsito no centro de Londrina está completamente liberado, fluindo normalmente. A partir de hoje, já é possível dar lances naqueles carros que foram a leilão e que estão no pátio da CMTU. Você viu aqui na sexta-feira. São mais de 450 veículos entre automóveis e motocicletas. 92 são veículos conservados e 364 são sucatas. O leilão está marcado para ser finalizado no dia 16 de janeiro e os lances devem ser feitos exclusivamente pela internet. A gente tem todas as informações para você conferir lá na nossa página, o G1. Vamos falar agora da abertura do comércio, porque logo está chegando o carnaval, né? Aqui no estúdio a gente já não tem mais árvore de Natal, o ano já vai aí, 2023, pedindo passagem e está permitida a abertura do comércio para o carnaval deste ano. Eu vou falar ao vivo de novo com a Giovana Machado, porque ela tem os detalhes para a gente, está com o presidente aí também do Sincoval. Giovana, que horários vão ser esses? Como é que vai funcionar então o comércio no Carnaval 2023 aqui em Londrina? Vanessa, a próxima data comemorativa, passamos o Réveillon agora, é o Carnaval, será realizado no dia 20 e 21 de fevereiro, mês que vem. E aí surgem as dúvidas, O pessoal já quer saber, será que o comércio vai funcionar? Como que vai ficar? Principalmente quem trabalha no comércio, lojistas em geral. E por isso estamos aqui com o Ovanes Gava, presidente do Sincoval de Londrina e também da região, para contar para a gente como que ficam essas informações. O Ovanes contou agora para a gente que no ano passado, Ovanes, em 2022, o comércio
comércio abriu, segunda-feira aconteceu normalmente, né? Os serviços, o comércio estava movimentado, mas na terça-feira, tanto uma greve no transporte coletivo da cidade, como também uma chuvarada no período da tarde, levou para longe, né, o pessoal, os consumidores, e aí até os lojistas acabaram fechando mais cedo. Para esse ano agora, de 2023, Ovanes, como é a regra, como está a autorização? Boa tarde, Giovana, boa tarde a todos. Bom, para esse ano não vai ser diferente do ano passado na questão da abertura das lojas. A autorização está permitida, isso foi em decorrência de uma ação que o Sincoval promoveu contra o município de Londrina, isso se estendeu até o Supremo Tribunal, foi transitado e julgado, então a partir desde o ano passado está autorizado toda a base territorial do Sincoval também a abertura das lojas no período do Carnaval. Isso leva em conta lojas de rua e shoppings. E qual é o horário definido, Ovanes? O horário, então, vai ser o horário comercial de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. E o sábado, tradicionalmente agora, desde o ano passado, com a nossa convenção coletiva, todos os sábados está autorizado das 9 às 18 horas. Ovanes, e para ficar claro assim, ainda precisa de alguma autorização, ainda precisa de algum tipo de negociação, ou essa já é a autorização vigente, o pessoal pode funcionar normalmente, desde sexta, né? Tem gente que aproveita e fala sexta do carnaval, sábado do carnaval, quarta-feira de cinzas, todos esses dias o comércio pode funcionar. Exatamente. Então, naquela semaninha do carnaval, o comércio, então, ele vai estar autorizado a funcionar normalmente, não existe hora extra a ser paga, não existe nenhum outro tipo de negociação. Prevalece como um dia, uma semana normal de trabalho, onde o empreendedor ele está autorizado a empreender naquela semana usando a sua mão de obra, os seus trabalhadores no seu ambiente de trabalho. E se for o caso de precisar fechar mais cedo, esse lojista tem essa liberdade também? Sim. O Sincoval, então, ele possibilita, ele autoriza via negociação já essa possibilidade do horário das 8 da manhã às 18 horas. Esse período compreende um horário comercial que já vem estipulado no Código de Posturas do município, então o empreendedor ele pode. Se ele quiser fechar mais cedo, isso a critério dele, ele pode. Porém, não haverá... Se ele fechar, não haverá aquele motivo, um exemplo daquela compensação nos Jogos da Copa do Mundo que ele vai estar fazendo. Tá? Então, isso o empresário ele tem que tomar esse cuidado. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Ovanes. Obrigada pela sua participação. Eu volto com você, Vanessa. Muito obrigada para vocês, então, também, Giovana, e agradeço o Ovanes aí pelas informações, a gente antecipando um pouquinho dessa questão do horário do comércio. Olha essa agora, 3 londrinenses ganharam o prêmio de R$10 mil no Nota Paraná hoje. Eles moram nos bairros Jardim do Sol, Aragarça e Vila Nova. Não deixaram o número do telefone para contato, lá para o pessoal que faz contato do Nota Paraná. Então, se você mora nesses bairros, dá uma conferida no seu aplicativo, quem sabe você não foi o sortudo. Se puder, conta para a gente também. Já o prêmio de R$1 milhão saiu para uma moradora de Palmas e o de R$200 mil para Ponta Grossa. A Prefeitura de Londrina divulgou hoje o local de prova dos inscritos no concurso para professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino. Para saber o local e o horário dos exames, os candidatos devem acessar o cartão informativo no site da Prefeitura. As provas objetiva, discursiva e de títulos serão realizadas no próximo domingo, dia 15. 1.308 pessoas estão inscritas no concurso. Deste total, apenas 15 vão ser aprovadas. O restante vai ficar como cadastro reserva. A expectativa é de que esses aprovados comecem a trabalhar em abril deste ano, dando aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com o salário de R$ 4.691. Hora de falar do tempo agora. Temos aí uma primeira imagem ao vivo lá de Apucarana, onde faz 22 graus agora, o Lago Jaboti, aí em destaque, muita nebulosidade na Cidade Alta. Agora a imagem ao vivo de Londrina. Aqui também, hoje as temperaturas não estão querendo subir muito não, em pleno horário de almoço ainda temos
24 graus. Essa imagem é da Gleba Palhano, onde bombeiros, inclusive, atendem neste momento um ataque de abelhas na rua Eurico Zunglio. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que um enxame estava passando pelo local e decidiu pousar na frente do prédio. Moradores do primeiro andar de um edifício estão trancados por segurança. Os bombeiros vão tentar espantar os insetos jogando água. Melhor obedecer todas as ordens, porque não dá para brincar com esse tipo de inseto. Vamos dar uma olhada então agora na previsão do tempo. Aí mostrando primeiro todo o estado, porque a gente já tem bastante nebulosidade, a chuva avançando, mas o sol ainda aparecendo em boa parte do Paraná. O litoral com o tempo um pouco mais fechado, mas nas outras áreas, inclusive aqui na região norte, a gente também pode ter chuvas e trovoadas na tarde de hoje. Para Londrina hoje, então, essa é a expectativa, né? Podem vir algumas pancadas mais fortes de chuva à tarde, mas sempre intercalando com o sol. As temperaturas em elevação, a promessa é de chegar a 28 graus, mas a gente viu que, por enquanto, o tempo está seguindo mais fresquinho. À noite, também a gente pode ter a temperatura um pouco mais elevada. Aqui na região, também as máximas um pouco maiores hoje do que a gente teve no fim de semana, 26 graus em Rolândia, 28 em Jacarezinho, chegando a 30 em Bandeirantes, um pouco mais fresco ainda em Apucarana e Cornélio Procópio, mas também o calor. Aqui em Londrina, a previsão a gente já vê para os próximos dias que a chuva vai aumentar ao longo da semana. Lá para quinta-feira a gente pode ter as pancadas já um pouquinho menores, mas dá para esperar chuva e sol durante toda a semana e as temperaturas cada vez mais elevadas, 30 graus. Passar rapidinho aqui pela região também, Florestópolis, bastante calor previsto para amanhã, com 30 graus, em Açaí e Arapongas, 29 graus, Congoinhas, com 28 graus lá no Norte Pioneiro e Ortigueira com 27 graus. A gente tem dado dicas aqui para o seu verão. Que tal curtir o fim de semana de calor na sombra e água fresca? Nada mal, né? O Parque das Águas de Toledo recebe em média 500 visitantes por dia na alta temporada. E o melhor é que a entrada é de graça. É uma dica de diversão para a família toda. No kit verão não pode faltar proteção. Muito forte o sol, tem que passar o negócio, senão queima tudo. Com os termômetros passando dos 30 graus, o melhor jeito de se refrescar é dentro da piscina. E aqui no Parque das Águas, em Toledo, espaço não falta. Nossa, maravilhoso, porque na verdade eu faz 4 meses que eu moro aqui, que eu sou de São Paulo, sabe? Mas eu falei pra ela agora mesmo que aqui é um spa, né? Não é mesmo? É uma maravilha, é um cartão postal de Toledo, né? Realmente a diversão é garantida. Dá para nadar à vontade, se refrescar no chafariz. Que tal garantir a marquinha do verão? São 4.000 metros quadrados para toda a família. Domingo a gente veio, uma delícia estar aqui na piscina, muito bom. Quem que veio aqui com a senhora hoje? Minha netinha Ana Luísa, minha irmã Zilda, o meu neto e tá minha filha e meu genro. Passa o domingo a gente vem, muito bom. O melhor de tudo é que não precisa pagar nada para aproveitar o parque. Mas é necessário estar com o exame de pele em dia. Depois de terminar o ano letivo, que foi dia 21, nós passamos a atender quarta, quinta e sexta, das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. E no sábado e domingo, das 9 às 12 e das 15 às 19. Pode vir visitar o parque, que é maravilhoso aqui, é um lugar bastante aconchegante e bom de se ficar passar um dia aqui. Com a alta temporada, o parque tem recebido em média 500 pessoas por dia. São moradores de toda a região que buscam um lugar para relaxar. Tá bom demais. Tá muito gostoso, um calor desse, né? Agora a gente merece tirar uma folguinha para fazer isso aqui, principalmente pelos filhos, né? E para quem gosta de agitação, tem espaço também. Esse daqui é um dos brinquedos mais procurados. Dá só uma olhada no tamanho da fila, garotada aqui animada, mas antes tem que enfrentar essa escadaria de 54 degraus. Passa para o outro lado e aí sim, tem que se agarrar firme na boia e é só aproveitar a descida. Como é que foi? Foi tudo bem, graças a Deus. Não deu medo, não? Não, da primeira deu, só que da segunda não. Adrenalina? Não sei. O que é isso? O Joaquim não sabe, mas a prima dele tá ligada. Muita adrenalina, muito legal. O que é adrenalina?
Adrenalina é friozinho na barriga, entendeu? Ai, nossa, muito legal, muito legal. Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens dos nossos telespectadores. Olha o Almir falando aí que conferiu o Nota Paraná e que não foi dessa vez, mas que ele não perde a esperança. É isso aí, Almir. A gente está só no começo do ano, tem que manter as esperanças sim. Lembrando que saíram vencedores aí de R$10 mil nos Jardim Aragarça, Vila Nova e também no Jardim do Sol. Dá uma conferida se você ainda não fez. E rapidão, o Rogério Carlos aqui falando que há necessidade de rever a segurança nos prédios públicos, sejam alugados ou próprios, porque a Guarda Municipal não tem efetivo para tudo. Rogério comentando esse problema, né, de segurança ali na farmácia municipal. A gente vai agora para o intervalo. A seguir tem mais informações aqui no Meio Dia Paraná, com a cobertura sobre a repercussão aqui no estado da invasão dos 3 poderes em Brasília. Agora, 12h35, para você que estava com a sua programação local. A partir de agora, o Meio Dia Paraná é transmitido de Curitiba para todo o estado, para mostrar como está a repercussão por aqui da maior tentativa de ataque à democracia desde o fim da ditadura.